bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá pessoal, saudações geográficas, estamos de volta aí, homenageando agora o nosso Nordeste, que é o tema que a gente vai abordar nesse momento. Vamos falar sobre a região ou complexo regional do Nordeste, né? A gente sabe que é uma das regiões mais tradicionais, né? Tem uma cultura muito forte. Dentro do Brasil, durante o período da colonização, foi uma região assim de grande importância econômica. Hoje ainda tem uma grande importância, é claro, mas aí a importância maior acabou sendo deslocada para a região Centro-Sul, em face justamente da industrialização. E então a região Nordeste apresenta essa primeira fase, esse primeiro momento em que o Brasil começa a ser colonizado e mantém algumas características desse período. Então nós vamos ver aí, vamos falar um pouquinho aí sobre a região Nordeste, a região geoeconômica do Nordeste brasileiro. Vamos lá, pessoal? A região geoeconômica do Nordeste abrange parte do estado do Maranhão, estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e o norte de Minas. Muitas vezes ela é associada à seca, né? A primeira coisa que a gente lembra é isso. Outras paisagens e grandes diferenças permitem dividi-la em sub-regiões. Então, mesmo que a gente imagine que ela seja uma paisagem associada à seca, a gente lembra logo da área do sertão nordestino, né? E aí o motivo pelo qual o nordestino veste a roupa de couro, né? Que é para ele se proteger das plantas espinhentas que tem no sertão durante o processo de tratamento do gado, né? Que é tratado também, que é cuidado de extensão em extensão, né? Em grandes áreas. E aí você vai ver então que, de fato, uma parte dela, sim, uma boa porção dela é do sertão nordestino aqui, que a gente pode ver que é o terceiro item. O primeiro item, que é a área mais próxima do litoral, que é a zona da mata. Vamos ter uma área intermediária entre os dois, que é o agreste, e o meio norte, que vai ficar entre o sertão e a região amazônica, né? Que aí depois a gente vai falar com mais detalhes também da região amazônica, que é a região que a gente, né, que a gente vive, a região que eu também adotei, né? Eu vim da região Centro-Sul, mas hoje a minha família é de origem nordestina, né? Mas hoje a gente mora no estado do Amapá, na região amazônica, né? Isso faz parte da cultura e faz parte da formação do povo brasileiro, não é verdade? Quem não, quem não tem um parente, um amigo, um vizinho, alguém assim que tenha migrado de outras regiões, de outros estados, né? Com essa finalidade aí de buscar lugares melhores, né? Então, é isso que a gente está tentando compreender melhor, né? Por que que essas regiões, elas existem e por que existem diferentes, né, abordagens, né, de regionalização. Essa é uma delas, que é da geoeconomia. Vamos lá então, vamos dar sequência. Vamos falar agora sobre as zonas. Se falarmos de qualquer uma delas, vamos dar uma olhadinha no mapa. A gente vai ver aqui cada uma dessas sub-regiões. Você vai ver aqui a primeira aqui em amarelo, que corre no sentido norte-sul, que é onde apresenta esse número 4, é justamente a zona da mata nordestina. Essa área em roxo é a área do agreste. Essa área aqui, que é a maior porção da região nordeste, né? Que é o chamado sertão nordestino, que inclusive ele vai pegar até aqui essa parte norte, né? Essa parte aqui que é chamado Vale do Jequitinhonha, na região das Minas Gerais. E vocês vão ver também que essa metade aqui, essa parte aqui, vai pertencer à região nordeste, que é chamado de meio norte, né? A região nordeste. E essa outra parte aqui, que é a segunda, que é mais próxima da região amazônica, é chamado de meio norte. Por que meio norte? Porque ela tem um contato maior com as atividades da região norte, ou a região amazônica, dentro do contexto da geoeconomia. E essa região, então, vai ter características da região amazônica e atividades econômicas voltadas da região amazônica, enquanto a outra parte vai ter atividades mais próximas do complexo regional do Nordeste brasileiro, né? Então, aí para você ver como o conceito de região ela ultrapassa as fronteiras ou os limites entre os estados,
e ela ultrapassa também os limites territoriais pertencentes aos elementos da natureza, principalmente do clima e da vegetação, né? Tá vendo aí? Então, a regionalização sob o ponto de vista, né, das atividades econômicas. Então, vocês vão ver que as atividades econômicas, de fato, vão determinar essas regionalizações, ou essa regionalização. Perfeito, vamos dar sequência. Da cabra, vamos falar primeiro aqui da zona da mata, que ela fica localizada na parte litorânea, como eu mostrei no mapa para vocês, né? Até que ele vai do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Tem um clima tropical úmido com muitas chuvas de inverno. Ela era recoberta pela Mata Atlântica, que desde o período colonial ela foi explorada para a obtenção de madeiras nobres e prática para atividade agrícola, né? A atividade mais tradicional do Brasil foi a produção da cana-de-açúcar, atividade de grande lucratividade no mercado europeu e que trouxe grande destaque a essa sub-região. A cana-de-açúcar foi a primeira e a primeira foi a exploração da madeira, principalmente o pau-brasil. Então, essas atividades econômicas vão definir, vão estabelecer a importância que tem essa área da zona da Mata Atlântica e o processo pelo qual hoje ela tem entre aproximadamente 5 a 7% apenas da sua vegetação nativa. Por quê? Porque ela inicia o processo de ocupação e de exploração muito cedo, desde o período da colonização. Então nós temos aí mais de 500 anos de exploração dessa área. Legal? Vamos lá então. A zona da mata é a mais industrializada do Nordeste, destacando-se cidades como Salvador, que é a capital, né, e desde o período colonial ela foi capital, né, ela teve sempre uma grande importância nesse período, especialmente com o polo petroquímico de Camaçari. Exatamente, Camaçari foi de onde, por exemplo, trouxeram aquelas usinas termoelétricas para cá, para o estado do Amapá, né? Vocês lembram? Então, ela reúne indústrias ligadas à extração do petróleo no litoral baiano, Recife, e apresenta uma indústria bastante diversificada. Aí vocês podem notar, vocês podem ver o parque do complexo, né? Complexo industrial petroquímico de Camaçari. Então essa área aí foi bastante industrializada, por isso é uma região, dentro da região Nordeste, é uma região de maior importância econômica, né? Maior concentração populacional, inclusive, do Nordeste brasileiro. A segunda sub-região, vindo de leste para oeste, né? É uma sub-região de transição entre a zona da mata e o sertão nordestino, apresenta um clima mais seco que o litoral, porém mais úmido do que o sertão, porque o sertão é semiárido, né? Ela foi ocupada por pequenos agricultores que cultivam alimentos e criam gado leiteiro, tá? Nessa sub-região predomina a policultura, que são várias culturas, né? Você cultiva vários tipos de culturas diferentes, diferente do que acontece onde predomina a monocultura aqui do litoral, né? O litoral realmente ele começou com a cultura da cana-de-açúcar, depois com a cultura do algodão e hoje em dia ainda cultiva bastante a cana-de-açúcar porque ela é muito utilizada na produção de álcool e açúcar, né, propriamente dito. No Agreste, as cidades mais importantes são Caruaru, em Pernambuco, Campina Grande, na Paraíba, Feira de Santana, na Bahia, pois se tornaram importantes polos econômicos e concentraram o comércio dos produtos agropecuários vindos da zona rural. Então, aí vocês vão ver o porquê essas cidades aí, no ponto de vista cultural, elas são conhecidas pelo comércio que elas estabelecem, e especialmente ali em Caruaru, a feira, que eles têm uma feira muito forte ali também, e as festas juninas, né, que destacam realmente, são destaque, porque as festas juninas são festas que retratam produtos agrícolas. E então, como eles são cidades polos, onde vendem os produtos agrícolas do interior, elas então tornaram-se muito mais importantes, né, em razão dessa atividade econômica. Então, aí para vocês verem como é que uma está conectada à outra, né? Então, a região do Agreste tem essa importância, porque ela também tem áreas de brejos, áreas onde tem um pouco mais de umidade, então isso facilita a atividade agrícola. E a policultura, essencialmente, é o que se destaca nessa região. Então, nós vamos ver o sertão, que a gente rende aqui homenagem a eles, né?
Possui um clima semiárido, com poucas chuvas, prolongados períodos de seca, o que faz com que o povo sofra muito, né, em razão disso, que ocorre em grande parte do interior da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e o norte de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, como a gente já falou também, né? Tem a vegetação típica da caatinga, que é o tipo xerófita, que é adaptada a clima seco e solo mais ácido, como é o caso do mandacaru. O mandacaru, inclusive, foi imortalizado, né, com uma letra muito bonita que retrata esse clima seco do Nordeste brasileiro, cantado e de composição de Luiz Gonzaga e imortalizado na voz da Elba Ramalho, né? Mandacaru, quando fulora na cerca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Tá bom, não sou cantor, mas sou professor. Vamos lá. Então essa música ficou imortalizada, né? E o mandacaru é o símbolo, porque ele é uma planta extremamente resistente, inclusive ela serve de alimento quando não tem mais nada ali para poder alimentar o gado, alimentar os animais e até as próprias pessoas. O mandacaru é que salva a pátria, né? Então no período de estiagem, também nessa região, os rios secam, que são chamados rios intermitentes. Por quê? Porque eles não permanecem, né? O curso d'água não permanece durante todo o ano. E com exceção do Rio São Francisco, que esse sim é um rio permanente. Por quê? Porque ele é abastecido por áreas úmidas de Minas Gerais e corre pelo sertão, né, sem secar. E aí ele é fundamental, né, porque essas águas, num clima semiárido, ele faz a diferença. É igual o rio Nilo, em pleno deserto da África, né, território africano. Então ele é fundamental. E aí ele é chamado de Velho Chico, simpático, né? E também é o rio da integração, porque ele conecta a região sudeste com a região nordeste, né? Especialmente a região ali de Minas Gerais, de onde ele nasce. Vamos lá então? Bom, muito embora essa região aí tenha nos dado, no ponto de vista cultural, um arcabouço bem interessante, né? Muitas histórias e tudo mais. Poetas falam muito dessa região, vários filmes já foram feitos, figuras como Lampião aparecem aí também, né? Muito embora isso tenha rendido muito no ponto de vista cultural, mas realmente a seca é um problema, né? Então a seca também, além dela ser uma questão natural, né? Ela não pode ser considerada como o principal fator de miséria da população do sertão, que é geralmente, né, em grande parte, quando a gente lembra do sertão, a gente lembra de miséria, né? Aquelas pessoas passando necessidade, falta de água, falta de alimento, e isso aí realmente é muito complicado. Então, o problema maior são essas terras concentradas nas mãos de poucos, a falta de vontade política, né? Esses dois juntos são fatores que impedem a melhoria das condições de vida do sertanejo, né? Ou do nordestino, ou do sertanejo nordestino. Por quê? Porque existe uma indústria da seca por trás disso aí. São pessoas, grupos políticos, né, que ganham dinheiro, tiram vantagens, tiram benefícios dessa miséria do povo. Miséria do povo que, em parte, pode ser atribuída, sim, ao clima, né, à falta de água, porque onde não tem água não tem vida, é difícil você cultivar, é difícil plantar, né, é difícil sobreviver numa área como essa, mas existe uma indústria, pessoas que ganham dinheiro ou que ganhavam, né? Hoje em dia a gente já quase não ouve falar nisso, mas na época do coronelismo, vocês podem pesquisar, fazendeiros cavavam poços e comercializavam a água em prol de votos, né? Em favor de votos. Aí surge, inclusive, o voto do cabresto, né? Que é o controle do voto feito pelo senhor, pelo coronel. Enfim, a seca, então, ela tem os seus atributos, né, naturais, que elas podem ser contornadas, com a escavação de poços artesianos, né, e para minimizar o problema, a assistência às famílias, né, como fazem com os pescadores no período do defeso, também essas famílias poderiam ser, de alguma forma, beneficiadas do ponto de vista social, né. O governo federal, em alguns aspectos, quando ela coloca a renda e estabelece um valor para ser pago por essa baixa renda, de alguma forma eles também beneficiam o povo do Nordeste, essa região com pouco benefício social.
mas não podemos atribuir que o problema seja unicamente a miséria, possa ser atribuída unicamente à seca. A miséria é atribuída mais aos fatores políticos e à falta de vontade, né? Falta de vontade do grupo da administração pública federal, estadual e municipal, né? Então, infelizmente, é isso aí. Para quem não conhece, para quem nunca viu, você vai ver, por exemplo, açudes, né? Locais onde eles cavam para poder captar água e resguardar essa água aí e utilizar durante o ano. Aqui é um rio que secou, né? Aqui, olha aí, ó, como é que o gado sobrevive. Olha aí a situação, né? E aqui é o mandacaru. O mandacaru é essa plantinha aí e essa aqui é a flor, né? Que o Luiz Gonzaga diz que flora. Quando flora, né? Quando ela aparece, é um sinal que a chuva chega no sertão. Não sei se é fato, né? Mas ele canta e o dito popular, ou a cultura popular, diz que sim, né? Vamos lá, vamos na sequência. Oxente, bichinho, vamos encerrar então, vamos parar aqui o nosso diálogo a respeito do Nordeste brasileiro. Nós concluímos aí algumas das sub-regiões, falta a gente ver ainda o meio norte, né, ou zona dos cocais. Eu gostaria de pedir para vocês aí, para vocês darem uma olhadinha no livro de vocês, na página 9, questões de 1 a 13, que ele vai falar legal sobre essa questão das regiões geoeconômicas da região do IBGE, que a gente já falou em vídeo anterior, né? Então, vamos aproveitar, vamos dar uma lida no conteúdo referente a essa parte aí que nós estamos falando, né? Sobre as regiões, a regionalização. E vocês podem ter acesso ao material de vocês aí a partir da unidade 6, né, de páginas de 1 a 8. Então dá uma olhadinha aí, dá uma relida, reveja, sempre que for necessário. É bastante coisa, sabe, gente? Mas assim, a gente está bem trabalhando legal, tá simplificando. E aí, havendo alguma dúvida, façam a leitura, vejam o vídeo de novo, pergunte, pode ir na internet pesquisar mais coisas, né? Tem muita coisa legal falando sobre o Nordeste brasileiro, né? Para vocês aí, os nossos amigos nordestinos, bora lá, né? Bora lá, vamos lá. Vamos pesquisar um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa região, falar um pouquinho mais sobre o Brasil, né? Então, a gente se vê na próxima vez. Vamos falar, então, como eu já disse, a respeito do meio norte ou zona dos cocais, né, que é mais parecido aqui com a nossa região amazônica. Até lá, gente!